Oração poderosa a São Cono para ter sorte, quitar dívidas e ganhar muito dinheiro com sabedoria. Você já imaginou receber uma ajuda tão poderosa que transforma por completo sua vida financeira? Uma sorte inacreditável que abre portas, quita dívidas e traz sucesso onde parecia impossível? Neste vídeo, vou compartilhar com você uma oração especial a São Cono, capaz de mover o impossível e atrair para sua vida a sabedoria e a prosperidade que você tanto busca. Prepare-se para descobrir um segredo que muitos desconhecem e que pode mudar tudo hoje mesmo. Fique comigo até o final e sinta essa energia transformar seu caminho. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Cono, servo fiel do Altíssimo, cuja vida tocou os céus por tua entrega radical ao chamado divino, hoje elevo a ti minhas palavras com profundo respeito e confiança, reconhecendo em ti um intercessor capaz de fazer chegar até os ouvidos do Senhor os pedidos que nascem das dobras mais ocultas do coração. Tu, que renunciou ao mundo ainda tão jovem, deixando tudo para seguir um caminho de dedicação pura. Tu, que mesmo após a morte manifestou tantos sinais de presença e auxílio aos que te confiaram, olha agora para mim com teu olhar celeste, atento e misericordioso. Trago diante de ti um desejo que pulsa intensamente em meu interior, que uma sorte grandiosa, inimaginável aos olhos humanos, possa me alcançar em meus jogos e apostas. Não venho aqui movido pela avareza ou por propósitos vazios, mas sim por uma necessidade concreta de transformação em minha realidade. O que desejo não é um prêmio por mérito, mas um sinal divino de que tudo pode mudar quando o impossível é tocado pela mão invisível que rege os destinos com sabedoria perfeita. Em momentos de incerteza, tua intercessão tem sido lembrada por muitos como causa de reviravoltas súbitas e bênçãos que escapam à lógica. Por isso, volto-me a ti, confiando que tua proximidade com o Senhor pode atrair para mim um favor extraordinário. Que os resultados que espero, por mais improváveis que pareçam aos olhos terrenos, sejam guiados pelo sopro da providência divina. Que os números certos, as escolhas acertadas, as combinações improváveis, caiam diante de mim como chuva que fertiliza um solo esquecido. Clamo, São Cono, por uma sorte que surpreenda, que me faça sair do comum, que me retire dos limites da escassez, que me coloque diante de oportunidades que pareciam distantes, inalcançáveis. Que eu possa me tornar testemunha viva de que tudo pode ser mudado, inclusive aquilo que parecia estar selado no acaso. Que eu viva aquilo que muitos chamariam de milagre, mas que, diante de tua intercessão e do poder de Deus, seja apenas resposta à fé e à confiança verdadeira. Sei que o céu conhece as intenções escondidas por trás de cada pedido, por isso peço que, ao interceder por mim, ajudes para que meus caminhos sejam iluminados com discernimento. Que minha mente esteja limpa de enganos e confusões. Que eu não seja dominado por impulsos desordenados ou por ilusões, mas que saiba reconhecer os sinais que apontam para os momentos certos de agir. Que, ao buscar esta sorte inacreditável, eu também esteja aberto a entender que muitas vezes o que se busca em um lugar está sendo preparado por Deus em outro. São Cono, tu que apareceste em sonhos para orientar, que surgiste em imagens sem nunca ser invocado, que fizeste milagres acontecerem onde não se esperava nenhum, dirige tua atenção para mim com um zelo silencioso e eficaz. Intercede diante do Altíssimo, não com palavras, mas com tua presença que fala mais do que qualquer fala. Que os céus me olhem com benevolência e generosidade. Que eu seja o alvo de uma mudança repentina, abençoada e transformadora. Torna-te, São Cono, aquele que se apresenta em meu caminho quando tudo parece estar selado. Que, por tua mediação, as probabilidades se curvem diante da vontade divina e que aquilo que antes era apenas sonho se materialize com impacto real. Que os ganhos venham de maneira limpa, justa, sem interferências obscuras ou caminhos tortuosos. Que eu possa sustentar com dignidade os frutos que vierem, e que eles não sejam motivo de perdição, mas de restauração. Desejo alcançar não apenas um resultado, mas um ponto de virada.
Algo que reestruture minha vida, que traga tranquilidade, liberdade de escolhas, oportunidades mais amplas. Que me retire da repetição cansada dos mesmos desafios financeiros. Que me seja concedida uma sorte que não apenas me favoreça, mas que também me permita ajudar outros, multiplicar boas ações e abrir portas antes trancadas por limitações externas. São Kono, venerado por tantos que encontraram em ti uma fonte de auxílio improvável, inclina teu espírito à minha súplica. Que o silêncio do meu coração seja ouvido por ti, e que a esperança que carrego, mesmo quando tudo parece desfavorável, encontre eco em tua intercessão. Que o Altíssimo, por tua presença junto a Ele, me permita viver algo que ultrapasse toda expectativa e que me surpreenda pela grandeza, pela rapidez, pela precisão com que se manifesta. Que a sorte venha como um presente inesperado, como um raio de sol que atravessa as nuvens num dia cinzento. Que ela se revele nos números certos, nas decisões acertadas, nas escolhas que levam diretamente ao êxito. Que tudo aquilo que parecia perdido ou distante venha ao meu encontro com naturalidade e clareza. Que eu reconheça, com humildade e gratidão, que nada vem por acaso, e que mesmo o que parece sorte é, na verdade, misericórdia disfarçada. Tua vida, São Kono, mesmo breve, foi profundamente marcada por um amor absoluto a Deus. Que essa mesma intensidade esteja presente em tua intercessão por mim. Que eu possa testemunhar, por meio desta graça tão desejada, que não há limite para aquilo que Deus pode realizar, quando um coração sincero e determinado se une a uma intercessão poderosa como a tua. Coloca-me sob tua vigilância, guia meus pensamentos, afasta de mim tudo que confunde, atrasa ou impede o que está prestes a chegar. Que nenhuma influência negativa tenha espaço ao meu redor. Que meus acertos não sejam apenas frutos de tentativa, mas reflexos de uma ação divina operando por meio da tua súplica constante por mim. E quando esse momento de sorte inacreditável se concretizar, que eu nunca me esqueça de onde veio. Que meu coração permaneça grato, atento, generoso. Que o bem que eu receber gere mais bem. Que a abundância que vier, por intermédio dessa sorte, seja canal de estabilidade, segurança e novas oportunidades. Que eu saiba utilizar com sabedoria tudo aquilo que me for confiado, sem arrogância, sem desperdício, sem ganância. São Kono, não te afastes de mim até que este pedido seja atendido. Permanece por perto, como guardião silencioso, preparando o terreno e organizando os detalhes invisíveis que transformarão minha realidade. Que tudo conspire a meu favor. Que eu seja surpreendido com aquilo que é maior do que sonhei. Que uma sorte inacreditável bata à minha porta, e que eu esteja pronto para recebê-la, acolhê-la e fazer dela um novo começo. São Kono, glorioso servo do Altíssimo, cuja memória atravessa o século cercada por relatos de milagres extraordinários e respostas inesperadas, venho com o coração sincero, abrindo minha alma diante de ti como quem conversa com alguém que caminha lado a lado. Tu, que escolheste a simplicidade e o silêncio para buscar o que é eterno, mas mesmo assim continuas a agir com intensidade nos caminhos daqueles que te buscam, olha agora para minha vida com teu olhar atento e sensível, voltado para a realidade que enfrento dia após dia. Em meio aos desafios que marcam o cenário profissional de tantos, encontro-me desejando algo mais. Uma virada real, não ilusória. Uma série de acontecimentos que não sigam a lógica comum, mas que demonstrem que, mesmo em meio a tantas dificuldades, algo extraordinário ainda pode se manifestar. Não carrego uma ambição vazia, mas sim um anseio por oportunidades que tragam dignidade, liberdade e estabilidade. Algo que me permita transformar não apenas minha vida, mas também impactar positivamente tudo o que está à minha volta. Oro com confiança, sabendo que tua intercessão tem operado com poder onde antes só havia limitações. O teu nome, São Kono, é repetido por muitos que encontraram em tua ajuda um socorro inesperado, uma saída onde não existia nenhum caminho. Por isso, volto-me a ti agora, desejando que tua ação diante de Deus favoreça minha trajetória profissional de maneira clara e surpreendente. Que tudo aquilo que parecia distante se aproxime,
que portas se escancararem sem que eu sequer tenha batido, e que cada passo dado seja acompanhado por sinais de aprovação que só o céu pode oferecer. Diante da realidade que vivo, peço que a sorte se manifeste de maneira inegável. Que situações improváveis aconteçam a meu favor. Que pessoas certas apareçam em meu caminho com oportunidades concretas, capazes de transformar completamente minha situação. Que negócios, propostas, cargos, contratos ou investimentos apareçam com clareza, justiça e êxito. Que eu consiga atravessar os desafios com resultados visíveis, não apenas com tentativas. Que o que chega até mim me coloque num novo patamar, me afastando das repetições que limitam e frustram. São Kono, que nunca abandonaste os que te procuraram de coração aberto, intercede para que o olhar divino recaia com intensidade sobre minha realidade profissional. Que talentos que carrego sejam reconhecidos por quem tem poder de decisão. Que minha imagem inspire confiança, competência e respeito. Que minhas palavras cheguem aos ouvidos certos, e que meus projetos tenham acolhida imediata, sem entraves ou bloqueios. Que tudo que construo seja percebido como útil, valioso e necessário. E quando o inesperado acontecer, aquela proposta de trabalho que jamais imaginei receber, aquele negócio que parecia inalcançável, aquela chance que surge no momento exato, que meu coração esteja preparado para abraçar essa transformação com maturidade e responsabilidade. Que nenhuma insegurança me paralise. Que nenhuma dúvida me impeça de aceitar o que já foi preparado para mim. Que nenhuma voz externa tente me fazer desistir do que sei ser um caminho promissor. Intercede, São Kono, para que a sorte toque minha vida com generosidade. Que minha trajetória se desdobre em vitórias inesperadas, em êxitos consistentes, em ganhos que não sejam passageiros, mas que construam uma nova realidade para mim. Que o dinheiro que entra seja justo, limpo, multiplicador de novas possibilidades. Que a escassez fique no passado. Que a estabilidade venha acompanhada de segurança e clareza. Que eu saiba exatamente o que fazer com cada conquista. Que as dificuldades que me cercam agora sirvam apenas como lembrança do que já foi. Que elas não tenham mais espaço em meu presente. Que a escassez seja substituída por abundância. Que as recusas deem lugar a convites. Que as promessas se tornem realizações. Que o inesperado me favoreça com inteligência e generosidade. Que eu tenha o discernimento necessário para reconhecer o que é real e o que apenas parece ser. Que nada me engane. Que tudo que se aproxima seja bom, verdadeiro, justo e próspero. Tu, que apareceste para fiéis em sonhos e visões, mesmo sem serem chamados, mostra novamente tua presença agora, nesta causa. Que eu seja surpreendido pela intervenção divina em meu campo profissional, em minha área de atuação, nos caminhos que trilho todos os dias. Que o inesperado venha com velocidade. Que as boas notícias sejam frequentes. Que eu viva a realidade de quem é escolhido para receber o que tantos buscam, mas poucos encontram. Que minha realidade material acompanhe a qualidade do meu empenho, das minhas ideias, da minha dedicação. São Kono, opera por mim como já operaste por tantos. Que eu não seja esquecido entre tantos outros. Que a sorte que procuro me reconheça pelo nome. Que o sucesso que espero me encontre pronto. Que o dinheiro que desejo seja consequência do reconhecimento do que faço. Que tudo flua com rapidez, leveza e segurança. Que o fardo do passado não pese mais. Que tudo que travava seja substituído por uma fluidez inexplicável. Que o que antes parecia difícil se torne simples. Que o que era improvável se concretize com naturalidade. Ajuda-me a alcançar esse novo tempo, em que o profissional e o financeiro caminham juntos com estabilidade. Que meu nome seja lembrado em reuniões importantes, que meu trabalho seja comentado com admiração, que minhas ideias ganhem espaço nos lugares certos. Que meu talento não passe despercebido. Que meus dons encontrem demanda. Que o que faço seja valorizado como merece. E que isso gere resultados tangíveis, crescentes e duradouros.
Guia-me com tua intercessão silenciosa e eficaz. Que as pessoas certas se aproximem. Que os contatos certos se multipliquem. Que as portas certas fiquem destrancadas. Que o tempo da espera acabe e o tempo da realização se inicie. Que tudo aquilo que parecia travado perca sua resistência. Que tudo aquilo que já está sendo preparado nos bastidores venha à tona com velocidade e impacto. Que eu viva a diferença entre o tempo comum e o tempo da graça. São Kono, diante de ti não peço pouco. Desejo que minha vida profissional se transforme de maneira profunda e definitiva. Que o que chega até mim ultrapasse minhas expectativas. Que a sorte que procuro não apenas toque minha vida, mas permaneça, se renove, se amplie. Que ela me leve a um novo estado de vida, em que as limitações não tenham mais domínio. Que a realidade financeira acompanhe o talento que carrego, o valor do que ofereço e a dedicação que mantenho. Permanece atento, São Kono. Que tua intercessão me acompanhe nos próximos dias, nas decisões que tomo, nas conversas que tenho, nos lugares que visito, nas propostas que recebo. Que tudo esteja sendo alinhado agora mesmo. Que as mudanças comecem já. Que eu não precise esperar muito tempo. Que o inesperado se manifeste sem aviso, mas com clareza. Que eu saiba acolher tudo que chega com gratidão, sabedoria e visão. E quando esse novo tempo se estabelecer, que minha memória guarde tua presença, tua ajuda, tua intervenção. Que eu nunca me esqueça de quem esteve comigo antes que tudo acontecesse. Que a abundância que virá seja vivida com equilíbrio, e que eu saiba multiplicar não só os bens, mas também as boas atitudes. Que essa transformação seja sinal não só de bênção, mas também de um novo propósito. Servo fiel do Altíssimo, cuja história se entrelaça com os sinais da providência em tantas vidas marcadas pela aflição, venho com o coração inquieto, carregando um peso que atravessa meus dias e silencia noites que deveriam ser tranquilas. Uma sombra tem caminhado ao meu lado, o acúmulo de dívidas, os avisos frequentes, as cobranças que batem à porta da mente e me impedem de respirar com alívio. Carrego esse fardo diante do céu, com humildade, buscando em tua intercessão um caminho que leve à libertação financeira que tanto desejo. Tu, que és conhecido por agir de modo inesperado, rompendo os limites da lógica humana, conhece bem os momentos em que a alma se vê encurralada por situações que não se explicam facilmente. Eu, homem de trabalho, de lutas diárias, não venho com palavras belas nem com fingimentos, mas com a verdade nua de alguém que não quer mais viver sufocado por dívidas que se acumularam e hoje ameaçam meu equilíbrio, minha paz, minha estabilidade. Há contas a pagar, há promessas a cumprir, há responsabilidades que não se afastam apenas com intenção. Por isso, São Kono, invoco tua presença junto ao trono do Altíssimo, para que minha realidade financeira seja profundamente transformada. Que as dívidas não façam mais morada em meus caminhos. Que a vida não continue sob o domínio da escassez e da insegurança. Que os compromissos pendentes encontrem soluções reais. Que o montante acumulado encontre caminhos de liquidação inesperados, honestos e rápidos. Que os credores se calem diante da resposta que ainda não tive condição de dar, mas que em breve, com auxílio divino, poderei apresentar com clareza e dignidade. Que o impossível seja tocado. Que o valor necessário apareça de maneira direta, sem me levar por caminhos tortuosos ou promessas ilusórias. Que o que entra em minhas mãos não se esvaia como areia entre os dedos, mas permaneça o suficiente para reorganizar tudo. Que cada dívida tenha um fim. Que cada parcela pendente encontre quitação total. Que cada dia vivido a partir de agora não seja mais acompanhado por esse temor de cobranças, por esse receio de humilhações, por esse desgaste emocional que só quem está endividado entende. Tu, São Kono, que foste lembrado por tantos que estavam aflitos, mostra novamente tua atuação junto aos céus. Que o tempo da escassez seja interrompido por uma providência abundante. Que eu seja alcançado por um valor inesperado, por uma quantia que me permita não apenas pagar o que devo, mas também reorganizar minha vida com tranquilidade. Que o recurso apareça, limpo, claro, sem amarras.
Que a porta que se abrir seja segura, que a oportunidade que surgir seja justa. Não se trata apenas de desejar pagar dívidas, mas de desejar um novo modo de viver. Sem medo de abrir a correspondência, sem vergonha de atender o telefone, sem o aperto no peito ao olhar para prazos que vencem sem saldo. Que isso mude, e mude rápido. Que essa prisão invisível chamada dívida perca o domínio sobre meus dias. Que o cansaço mental e a pressão constante se afastem. Que a serenidade seja restaurada. Que a liberdade de escolher, de planejar, de construir, volte a estar presente no meu cotidiano. A ti, São Cono, peço que interfira nesse cenário. Que faças com que o impossível se dobre. Que aquilo que parecia sem solução seja resolvido em detalhes. Que a matemática que hoje me sufoca seja superada por uma intervenção clara dos céus. Que a solução chegue antes que tudo desabe. Que os dias de ansiedade deem lugar à gratidão silenciosa de quem foi tocado por um socorro que ninguém esperava, mas que chegou. Que eu consiga enxergar oportunidades antes ocultas. Que saiba fazer boas escolhas. Que apareçam propostas justas, clientes pagantes, chances legítimas de ganho. Que a entrada financeira não seja apenas momentânea, mas estável. Que meus talentos sejam reconhecidos e remunerados com justiça. Que o dinheiro que entra encontre lugar certo para agir, sem desperdício, sem desvios, sem perdas. São Cono, aproxima a tua intercessão deste clamor. Faz chegar ao céu o pedido de quem não busca riquezas desenfreadas, mas a possibilidade real de viver sem correntes. Que eu me livre de contratos abusivos, de dívidas impagáveis, de acordos desiguais. Que minha história financeira passe a ser marcada por equilíbrio e sabedoria. Que meus compromissos sejam quitados com dignidade. Que meu nome tenha respeito. Que minha mesa tenha estabilidade. Permite que eu seja surpreendido com a quitação integral dos valores que me prendem. Que eu receba recursos para quitar o que falta. Que eu organize tudo sem precisar sacrificar o essencial. Que eu possa pagar sem adiar, resolver sem enrolar, encerrar sem sustos. Que o ciclo da dívida seja encerrado com rapidez e clareza. Que cada fatura vencida se torne um documento resolvido. Que o que antes era fonte de angústia se transforme em alívio imediato. E quando essa libertação acontecer, que eu saiba usar com consciência o que recebo. Que eu não volte a cair nas armadilhas que um dia me trouxeram até aqui. Que eu saiba administrar o que tenho com visão. Que eu planeje, que eu reserve, que eu aprenda com cada erro passado e nunca mais aceite o desequilíbrio como companheiro. Que o alívio que vier não seja breve, mas permanente. São Cono, peço tua intercessão para que o céu olhe com misericórdia para meu momento atual. Que essa realidade mude. Que a vida não continue amarrada em boletos impagáveis e cobranças recorrentes. Que a clareza volte à minha mente. Que a tranquilidade seja restaurada. Que eu ande de cabeça erguida, com liberdade de escolha. Que eu veja os frutos da providência divina em cada canto da minha vida. Permanece comigo enquanto esse cenário se transforma. Que cada passo que eu der a partir de agora seja seguro. Que nenhuma armadilha me capture. Que nenhuma proposta duvidosa me seduza. Que nenhum atalho me afaste do que é verdadeiro. Que a solução que chega seja duradoura. Que minha realidade seja outra. E quando tudo estiver quitado, que o passado não seja esquecido, mas lembrado apenas como um tempo que ficou para trás. Um tempo de aprendizado. Um tempo vencido. Um tempo superado com fé, coragem e auxílio do alto. Que a gratidão tome o lugar da preocupação. Que a liberdade financeira tome o lugar do medo. Que a vida seja leve, e que o nome de Deus, por tua intercessão, seja exaltado na mudança que está por vir. Testemunha viva do poder do céu agindo entre os homens, guardião silencioso de tantos que confiam no que os olhos não veem e no que o coração sente, venho com respeito sincero, sem disfarces, sem máscaras, trazendo uma necessidade concreta e urgente.
Há um desejo forte em mim por uma transformação real e duradoura na minha vida financeira. O que peço não é apenas uma resposta rápida, nem uma solução passageira, mas um novo tempo marcado por sabedoria verdadeira e uma sorte inesperada, que transforme o que parecia estático em caminho próspero. A vida tem apresentado desafios, situações que não se resolvem com vontade sozinha, com planos rasos ou tentativas sem rumo. Há momentos em que tudo parece escapar por entre os dedos, e mesmo com dedicação, o retorno não chega como deveria. Há contas que apertam, sonhos que ficam parados por falta de recurso, decisões que precisam ser tomadas com mais clareza. Por isso, venho a ti, São Cono, confiando na tua intercessão diante do Altíssimo, que tudo conhece e tudo pode ordenar de modo perfeito. Que a sorte que ainda não se apresentou comece a agir ao meu favor de maneira constante e surpreendente. Que ela não seja instável nem momentânea, mas firme e repetida. Cada moeda tem significado. Cada oportunidade que passa sem ser aproveitada pode custar caro. E cada decisão errada pode carregar consequências que exigem muito mais do que palavras para serem reparadas. É por isso que, junto à sorte que tanto desejo, peço também sabedoria. Que a mente esteja desperta. Que o raciocínio esteja limpo. Que os sentidos estejam afinados com as possibilidades reais. Que eu não caminhe às cegas em meio a ilusões ou atalhos. Que eu saiba dizer sim no momento certo e também recuar quando for necessário. Que a pressa não confunda meu entendimento e que a demora não enfraqueça minha visão. A sorte que procuro não é aquela que chega uma única vez. É aquela que permanece, que acompanha decisões importantes, que se instala nas ações diárias, que age até nos detalhes. Que ela esteja presente nos negócios, nas negociações, nos contratos, nas escolhas profissionais, nos investimentos, nos encontros. Que pessoas certas apareçam com intenções claras. Que portas certas estejam acessíveis. Que minha vida financeira tome um novo rumo, guiado não por impulsos, mas por clareza, estabilidade e capacidade de administrar o que chega. São Cono, intercede por mim para que nada que venha a minhas mãos seja desperdiçado, perdido ou mal utilizado. Que o que ganho seja multiplicado com inteligência. Que as oportunidades sejam tratadas com o valor que merecem. Que o que começa bem não termine por erro de avaliação, nem por imprudência. Que a visão esteja sempre um passo à frente. Que eu consiga antecipar consequências e agir com equilíbrio. Que a sorte traga as oportunidades, e que a sabedoria me ensine como lidar com elas. A realidade exige muito mais do que querer. Ela exige direção. E neste mundo onde tantos se perdem tentando ganhar, peço que eu seja guardado da confusão, do engano e da ambição descontrolada. Que eu saiba reconhecer o suficiente, identificar o proveitoso, entender o que deve ser feito sem precisar tropeçar para aprender. Que o dinheiro que entra tenha destino claro. Que ele sirva para resolver, para construir, para melhorar. Que a busca por mais nunca ultrapasse os limites da sensatez. Que eu saiba como usar o que recebo, como administrar, como proteger, como ampliar com consciência, sem riscos desnecessários, sem passos em falso. Nem sempre se sabe por onde virá a próxima oportunidade. Às vezes, o que parece pequeno é justamente o que abre grandes portas. Por isso, que a sorte me acompanhe nas situações discretas, nas reuniões simples, nas conversas rápidas, nos momentos inesperados. Que ela atue onde meus olhos não esperavam nada. E que a sabedoria me permita enxergar quando algo merece atenção. Que eu não perca oportunidades por descuido nem me prenda ao que não vale a pena. Que a intuição esteja alerta. Que as decisões sejam firmes. Que cada passo dado tenha fundamento, segurança e real possibilidade de retorno. Não peço riqueza sem direção. Peço que o dinheiro esteja presente com constância, com justiça, com propósito. Que os ganhos cheguem em canais corretos. Que tudo seja lícito, limpo, claro. Que o retorno venha com equilíbrio. Que a vida financeira tenha base sólida.
Que não se perca mais tempo nem recursos em tentativas vazias. Que o dinheiro traga tranquilidade e não medo. Que ele esteja a serviço do bem, da realização, da liberdade. A sabedoria que peço não vem dos livros. Vem da graça. Ela ilumina decisões, previne quedas, mostra os riscos antes que eles se tornem reais. Que essa sabedoria me alcance com intensidade. Que eu consiga lidar com pressões sem me desorientar. Que eu saiba esperar quando necessário e avançar quando a hora chega. Que eu esteja preparado para grandes mudanças. Que eu saiba reconhecer quando o momento de agir se apresenta. Que nenhuma dúvida me paralise. Que nenhuma certeza falsa me conduza ao erro. Que os erros antigos não se repitam. Que o que já foi perdido não se perca de novo. Que a história não volte em círculos. Que eu caminhe em linha clara, com cada dia melhor do que o anterior. Que o que aprendi com perdas passadas sirva como base para ganhos futuros. Que o acerto se torne hábito. Que o bom senso se instale como guia. Que a intuição seja respeitada. Que a ansiedade não interfira no discernimento. Que eu saiba dar tempo ao que precisa amadurecer, mas também não perca a chance